Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí mais uma análise técnica e agora aqui nessa análise de BTC eu não quero só te atualizar do preço, mas eu também quero aproveitar esse momento, essa oportunidade aqui de análise para te mostrar. Esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. E como você também aí da sua casa pode se antecipar nas próximas vezes que esse tipo de coisa acontecer. Então vamos lá olhar para o gráfico aqui para você entender o que de fato você precisa observar no mercado. Você precisa entender o comportamento do mercado. Não vire um caçador de figuras. Vamos olhar aqui o comportamento do mercado. Bom, aqui no gráfico mensal nenhuma novidade, já estamos carecas de saber. Se você vem acompanhando minhas análises, nós já comentamos aqui exaustivamente sobre o gráfico mensal, então vamos passar por ele, vamos para o gráfico semanal, ver se daqui temos alguma novidade. Então vejamos. Aqui no gráfico semanal, nós estamos dizendo nas últimas análises, já desde a quinta última análise, nós estamos dizendo que precisamos de um pivô de baixa no gráfico semanal. Por que, Rafael, precisamos de um pivô de baixa no gráfico semanal? Porque este é um movimento único que formou o topo do gráfico mensal. Estruturas assim de longo prazo precisam ser muito bem montadas, precisam ser muito bem estruturadas. Então, os ursos precisam que isso daqui seja um topo bem consolidado no gráfico mensal. Então, para isso, precisamos de um pivô de baixa aqui no gráfico semanal. Esse pivô de baixa, por exemplo, poderia aparecer aqui na frente, mas a maior probabilidade é que ele apareça ainda levando o preço ainda um pouco mais para baixo. Após este rompimento, já é um novo cenário, precisamos reanalisar. Porém, aqui precisamos desse pivô de baixa e muito provavelmente estamos aqui começando o início dele, porque ursos estão já começando a segurar o preço aqui nessa região de bandeira de baixa. Os touros começaram a inverter as tendências menores, mas ursos não deixaram o preço nem chegar na região da resistência das emas, já jogando o preço de volta aqui para baixo. Vamos ver isso em detalhes aqui no gráfico diário. Então veja aqui já no gráfico diário como as coisas já vão ficar muito claras para você. Então vejamos, aqui no gráfico diário podemos considerar este como um pivô de alta e aqui após o rompimento do topo mais importante, o preço avançou acima dele e não teve continuação retornando para baixo, o que muitos chamam aí de bear trapping, uma armadilha na realidade, né? Mas como nós podemos aí nos anteciparmos a essas armadilhas, como nós podemos analisar o gráfico para descobrir aonde estão essas armadilhas, como a gente faz para conseguir aí obter esse raio-x do mercado. Então vamos observar. Precisamos dar um zoom nos gráficos menores para a gente entender o que está acontecendo aqui e de acordo com o comportamento do mercado que nós vamos falar aqui agora, você vai entender como se antecipar nas próximas vezes. O que você precisa entender aqui agora, diante desse cenário, dessa anatomia aqui do gráfico diário, é que nós estamos aqui agora com aquela tipo de estrutura aqui de cunha de alta, e isso vai tender a romper para baixo, porque demonstra a clara fragilidade, a perda de força da tendência dominante. Aqui agora uma tendência de alta, porém sem nenhuma força para ter uma continuação para cima. Então essa cunha de alta vai tender a romper para baixo e isso daqui vai também consolidar aquela bandeira de baixa lá no gráfico semanal e com o preço perdendo o suporte já é tudo que os ursos precisam para consolidar lá aquele topo do gráfico mensal lá em cima com essa estrutura de pivô de baixa formada no gráfico semanal, que é o que nós precisamos e comentamos lá no gráfico de fora do gráfico semanal. Então agora nós vamos querer dar um zoom aqui para o gráfico de 4 horas para nós entendermos o que começou a acontecer aqui em cima. Então veja como vai ser claro, muito claro o gatilho aqui para você entender essa estrutura de armadilha. Então vamos lá. Então aqui veja a primeira coisa a ser observada no gráfico de 4 horas. Aqui, aparentemente, tínhamos uma bandeira de alta, que o preço retornou para baixo,
os touros já entraram empurrando de volta o preço para cima e rompemos o topo anterior. Aqui é o momento chave. Este rompimento, um topo anterior, esse topo ascendente rompido sem continuação é o X da questão. Este topo rompido sem continuação denuncia o ataque iminente dos ursos e veja como nós podemos nos antecipar sobre isso. Após esse rompimento, veja o que nós procuramos no gráfico de 1 hora. Então vamos lá para o gráfico de 1 hora. Então aqui no gráfico de 1 hora, vamos lá. Veja, você vai entender com muita clareza. Então aqui rompemos essa região do topo anterior e até o que tudo indica que isso daqui era uma bandeira de alta que ao rompermos esse topo anterior, daqui iríamos em direção à Lua e não foi o que aconteceu. Então como nós podemos nos antecipar a esse tipo de armadilha? Veja, então, logo após o rompimento desse topo, aqui num gráfico menor o preço já voltou com bastante força de volta para baixo. E aí agora, num retorno, formamos um topo descendente. Então, opa, primeiro alerta amarelo aceso. Temos um topo descendente numa região de rompimento de bandeira para cima, onde deveríamos estar tendo continuidade. Logo após o rompimento, retornamos e formamos um topo descendente. Então, esse é um alerta quase vermelho. O segundo alerta vermelho que deu time de entrada aqui, ou time de saída desse preço, foi após termos perdido o fundo ascendente. Perdendo esse fundo ascendente, invertemos a tendência no gráfico de 1 hora e confirmamos isso aqui como um topo no 4 horas. E um topo ascendente no 4 horas, quase sem ter avançado quase nada do topo anterior, logo nessa região aqui que temos uma bandeira de alta no 4 horas, onde deveríamos estar continuando, denuncia aqui o claro sinal de que deveríamos correr fora desse preço, porque isso daqui estaria antecipando claramente uma patada dos ursos. Então vamos só recapitular. Temos aqui uma bandeira de alta no 4 horas. Vejamos, temos uma bandeira de alta no 4 horas. Vamos puxar de volta o gráfico para cá. Temos uma bandeira de alta no 4 horas. Olha que lindo de se ver. Uma bandeira de alta, tudo indica que aqui temos o nosso fundo ascendente na região das emas, tudo perfeito para termos uma continuação de alta. Porém, vejamos, aqui no gráfico diário, também tudo perfeito, rompimento do topo anterior, tudo indicando que nós vamos aí seguir em frente. Porém, seguir em frente apenas em busca do topo descendente do gráfico semanal. Perceba, essa informação não poderia ter passado despercebido. Aqui estamos em busca de um topo descendente no semanal, então não poderíamos esperar nada além de 34. Qualquer coisa acima de 34K já era uma visão otimista demais, porque já estamos começando a enfrentar a resistência das emas no gráfico semanal. Então, qualquer coisa, qualquer expectativa aqui já desde agora, esperando que o preço avançasse dessa região, já estava completamente fora de questão. Não poderíamos fazer nenhum tipo de conjectura nesse sentido antes de ver como o preço chegaria lá. Então, aqui, veja, temos que considerar a possibilidade da bandeira de baixa. Se considerássemos a possibilidade da bandeira de baixa, não estaríamos tão otimistas com essa inversão aqui do gráfico diário após esse rompimento de topo anterior. Então veja, após esse rompimento já teríamos que estar de olho numa possível falta de continuação. E aí teríamos que entrar nos gráficos menores para procurar por esses gatilhos de fragilidade. Então veja, aqui no 4 horas temos uma bandeira de alta e aí rompendo o topo anterior. Então, mais uma chance dos touros avançarem. Porém, como já queríamos ver uma possível falta de continuação nesse momento para os ursos garantirem o preço na bandeira de baixa, é que nós teríamos que estar atento aos gráficos menores. Então, aqui nesse caso, 1 hora já é totalmente detectável. Então, veja, após o rompimento dessa região, deveríamos ter um alarme no gráfico. Veja, deveríamos ter um alarme aqui no gráfico apitando na hora do rompimento, para logo após o rompimento a gente ficar observando o preço, se teríamos continuidade ou não. Pois bem, veja, dei um
Rebobinei tudo de volta. Vamos rebobinar o gráfico novamente, aqui para esse ponto. Então vejamos como deveríamos observar este movimento. Logo após o rompimento, teríamos que estar de olho. Opa, rompeu o topo anterior e já retornou de volta para a região das emas. Caramba, um alerta amarelo. Vamos ver como isso continua. Então, retornando agora, um fundo ascendente formado e opa, o início da formação de um topo descendente contra o anterior, que foi o movimento do rompimento. Então, aqui já bandeira vermelha total para esse preço. E opa, após o rompimento do fundo anterior, este aqui foi o sinal, esse aqui foi o alerta para você fugir de Bitcoin. Esse rompimento aqui desse pivô de baixa, agora esse novo pivô de baixa é o que confirma isso daqui como um topo no 4 horas e um topo logo nessa região, foi o sinal, todos os alertas o mercado deu para que você se antecipasse a essa armadilha. E logo na sequência, aí o preço deu uma violenta patada para baixo. Os ursos aí atacaram com tudo, levando o preço para baixo. Então, é isso aí, pessoal. É dessa forma que nós nos antecipamos aos movimentos. Não é bola de cristal, não é indicador mágico, não é o setup milagroso. É simplesmente entender o funcionamento do mercado e saber como interpretá-lo através do gráfico. Cada análise carece, cada movimento, cada operação, cada trade carece de uma análise individualizada. Você precisa observar o comportamento do mercado. O comportamento do preço diante do gráfico na sua frente te diz tudo que o mercado está fazendo. Você consegue, então, assim, ler a mente dos ursos e ler a mente dos touros para poder saber como se comportar. Se você fica fora dessa briga ou se você entra em um dos lados dessa briga. Ou se você entra no lado dos ursos ou se você entra no lado dos touros. Estes comportamentos o mercado antecipa para você. Então, é isso aí, pessoal. Se você quiser aí acompanhar mais de perto os nossos trades, você precisa conhecer as notificações lucrativas e entrar lá no Família Cripto. Os links ficam sempre aqui abaixo dos vídeos. Eu espero ter ajudado você com essa análise aí e esclarecer para você como você pode observar o comportamento do preço para evitar cair em novas armadilhas do mercado. Então, agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!